Olá, pessoal. Quem vos fala é o professor Sérgio Vasconcelos. Sejam bem-vindos ao curso de Desenho Técnico. Nessa sequência de vídeos, vamos resolver exercícios de um curso de desenho técnico. O primeiro exercício é a gente treinar como fazer um traço tecnicamente aceito, um bom traço. Eu vou exigir que o traço técnico tenha apenas duas boas propriedades: que ele seja único e uniforme. Dentro da norma técnica, se o seu traço for único e uniforme, ele é um traço técnico. E para a gente conseguir isso, nós vamos utilizar duas lapiseiras, uma 07 e uma 05. Na lapiseira 07, eu coloquei um grafite 2B, que é um grafite mais macio, e na lapiseira 05, eu coloquei um grafite HB, que é um grafite de dureza intermediária. Como faremos? Existe aqui uma folha com várias linhas traçadas. Nós vamos reproduzir essa folha em outra folha. Obedecendo aos textos que aqui estão, eu vou traçar um feixe de paralelas de linhas contínuas verticais largas. Depois um feixe de paralelas de linhas contínuas verticais médias, estreitas e assim por diante. Como fazer o meu traço de boa qualidade, tecnicamente aceito? O traço vertical, eu vou simplesmente apoiar a lapiseira na posição vertical e encolher o punho, aplicando a força necessária para que o seu traço fique preto e grosso, largo. Então, eu tenho aqui um traço largo. Esse traço deve ser único e uniforme. O que é um traço único e uniforme? É um traço sem emendas e todo o padrão gráfico dele deve ser o mesmo. A largura deve ser a mesma do começo até o fim. Aí você vai fazer um feixe de paralelas vertical com linhas do mesmo tamanho, o espaçamento igual, até uma quantidade semelhante à que está lá na folha de exemplo. Observe que todos os traços têm o mesmo padrão gráfico. Não há diferença gráfica entre eles. Esse aqui é um traço largo, tecnicamente aceito. Para fazer o traço médio, eu sugiro que a gente utilize a lapiseira 05 com grafite HB, porque a gente consegue visualmente enxergar muito bem essa diferença entre linhas. Aí eu faço a mesma coisa, olha. Apoio a lapiseira na posição vertical e faço o feixe de paralelas de linhas média. Para fazer a linha estreita, eu sugiro aos meus alunos que incline um pouco a lapiseira, solte um pouco a lapiseira e utilize a quina do grafite. Só lembrando a todos que o traço estreito, ele não é um traço quase invisível, ele é um traço de desenho, então ele tem que ser visto. Ele tem que ser preto, porém estreito. Aí eu venho e traço sem pressa a linha vertical estreita. Ao final desse exercício, você tem que enxergar com bastante clareza a linha larga, a linha média e a linha estreita. O seu traço tem que ser único
e uniforme. Não pode ter emendas nem variações de espessura ou de tonalidades ao longo do traço. Além de que o primeiro traço tem que ser igual ao segundo, igual ao terceiro, igual ao último traço. E assim sucessivamente. Dando sequência ao exercício, nós vamos fazer linhas horizontais. Esse padrão de linha larga tem que ser obedecido no próximo exercício. Esse padrão de linha média e esse padrão de linha estreita. Então vamos lá. Para fazer o traço na horizontal, você apoia o lápis e corre o punho nessa posição. Aí você faz a linha larga, única e uniforme, um feixe de paralelas, horizontal, de mesmo tamanho, equidistante. Troca a lapiseira e vai fazer a linha média. As linhas inclinadas, a mesma coisa. É muito, mas muito importante que o seu desenho seja facilmente lido. A sua linha larga tem que ser diferente da linha média, diferente da linha estreita, e isso tem que ser perceptível. O seu feixe de paralelas horizontal, vertical e inclinada tem que ter o mesmo padrão gráfico. Em desenho técnico, usa-se também linhas tracejadas. Então vamos treinar um pouco de linhas tracejadas. Tracejadas verticais e estreitas. A tracejada você tem que fazer com cautela e não pode ser muito rápido. Tem que fazer com calma. Um pequeno traço, um espaço, um pequeno traço, um espaço, um pequeno traço, um espaço, um pequeno traço, outro espaço e assim até concluir o seu exercício. Os traços têm que ser iguais e os espaçamentos iguais até concluir. Usamos também em desenho técnico linhas traço-ponto. As linhas traço-ponto serão estreitas nesse exercício. Um traço um pouco maior, um pequeno espaço e nesse pequeno espaço um ponto. Um traço e um ponto. Um traço e um ponto.
A linha traço-ponto deve ser diferente da linha tracejada para não haver confusão durante a leitura. Um traço, um ponto, um traço. Aí você vem, ó, um traço, um ponto, um traço, um ponto. O significado de cada uma dessas linhas nós veremos mais. E nesse último exercício, vamos traçar pequenas circunferências. As circunferências traçadas à mão livre nunca ficam perfeitas, é claro. Mas elas têm que ter uma perfeição suficiente para que seja lida como uma circunferência. Porque o meu desenho técnico é feito para outra pessoa ler. Então, se eu faço um desenho com essa geometria, a pessoa que pegar o meu desenho vai ler que é uma circunferência. Para efeitos de desenho à mão livre, isso já é suficiente. Muito bem. O objetivo desse exercício é para que você destrave as mãos. A gente vai fazer traçados técnicos à mão livre de objetos em épuras, que vocês verão o que é mais à frente, e em perspectiva. Para isso eu preciso ter essa habilidade mínima. Tem alunos que conseguem fazer com uma única folha e tem alunos que precisam treinar muito mais. Faz uma folha, faz 2 folhas, 3 folhas, quantas forem necessárias para que você ganhe essa habilidade manual. Até o próximo vídeo.